Amém, queridos. Obrigado por tanto carinho. Eu não mereço. Eu sei quem é que proporciona tudo isso. Então a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém. Eu estou com a família. Minha família hoje somos eu, a esposa e o filho. Nossa filha hoje está com o esposo lá em Portugal. Foram enviados pela igreja deles, pelo seminário onde eles estudam. Estão lá também servindo ao Senhor para a glória do Pai. Então eu queria que primeiro meu irmão Laércio ficasse em pé. O Laércio mora lá em Formiga. Ele é o caçulinha da casa. Eu sou mais um pouquinho mais bonito que ele, mas tudo bem. Ele é uma bênção de Deus na nossa vida. É um irmão de sangue e um irmão de fé que Deus tem usado para nos acolher nesses dias de férias. Tem sido uma grande bênção estar com ele nesse tempo. E a minha esposa, Cristina, que me acompanha já há quase 30 anos, 28 de casados e 30 quando nós nos conhecemos. Então, graças a Deus, estamos passando uns dias aqui em Formiga e eu não podia deixar de passar aqui, né? Então, queridos, é uma alegria muito grande estar com vocês. Amém? Eu quero compartilhar um pouco da palavra de Deus e eu quero compartilhar de um tema que eu creio que vocês têm trabalhado aqui, mas eu penso que é um tema que a gente precisa continuar falando incessantemente. Cadê a Mariana? É a Mariana que vai estar lá no meu... E eu quero pedir a paciência de vocês, porque eu vou usar aqui para a gente caminhar junto. Eu queria ler com vocês e a gente conversar um pouco sobre esse tema tão importante, que é a santidade. Santidade. Eu creio que você já ouviu, já leu, você sabe muita coisa sobre santidade, mas nós vamos continuar falando sobre santidade enquanto estivermos vivendo nesse tabernáculo aqui, e vamos aprender sobre santidade todo o tempo, porque santidade, eu penso que quando nós chegarmos ao ponto máximo da santidade, eu acho que esse mundo já não nos cabe mais. E o Senhor diz, como eu penso que o Senhor diz para alguns: vem, tá bom para você. Eu gosto muito de pensar, por exemplo, em Enoque. Você abre lá no Gênesis capítulo 5 e você vai ler apenas alguns versículos sobre um homem que teve a maior, das experiências que um ser humano pode ter com Deus. E o que eu acho impressionante em relação a Enoque é que a Bíblia não fala o quanto ele foi fiel a Deus. A Bíblia não fala de Enoque o quanto ele serviu a Deus. Não fala. A Bíblia não fala de Enoque o quanto ele foi educado, o quanto ele foi bem sucedido, o quanto ele foi próspero. A Bíblia não fala nada disso. Não fala dos dons, não fala dos talentos que ele tinha, não fala nada disso. É impressionante. A Bíblia só diz que ele foi pai. Mas diz algo importantíssimo e fundamental. A Bíblia diz que Enoque andou com Deus. Olha isso. Enoque andou com Deus. É o que a Bíblia diz. Esse homem andou com Deus. E eu gosto de pensar, desde que eu ouvi isso, desde que eu li isso, gosto de lembrar essa explicação de uma professora de escola dominical para um dos alunos, e ela tentando tornar clara a história de Enoque, porque você sabe que Enoque não morreu, ele não viu a morte. Que coisa linda isso, né? Enoque não precisou ser enterrado, precisou ser velado, não. Enoque Deus o levou para a eternidade em vida. Olha que coisa tremenda, gente. Não é uma coisa tremenda? É tremendo.
tremendo. E essa professora, tentando explicar, clarear melhor a explicação para os seus alunos, ela disse que Enoque era um homem que gostava muito de andar com Deus, e todos os dias ele saía para caminhar com Deus. E um dia Enoque saiu e foi caminhando com Deus, e eles foram conversando, e eles caminhavam e conversavam, caminhavam e conversavam, caminhavam e conversavam, e foi ficando tão tarde, que chegou a hora de voltar para casa. Mas eles já tinham ido juntos tão longe, que Deus olhou para Enoque e disse: Enoque, você está mais perto da minha casa do que da sua, então ao invés de você voltar para sua casa, vem para a minha. Olha que coisa linda. Queridos, essa palavra, você vai encontrar isso no capítulo 5 de Gênesis, no verso 24. Enoque andou com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Quando a gente lê um texto como esse na palavra, e nós sabemos que a Bíblia Sagrada, ela foi inspirada pelo Espírito Santo de Deus, homens inspirados pelo Espírito de Deus escreveram essa palavra, e tudo que está escrito aqui está escrito para o nosso ensino, para que nós aprendamos a conhecer mais de Deus. E quando eu olho para uma história como essa, para um fato como esse, eu fico perguntando: Senhor, por que essa história está escrita na tua palavra? Por que tantos outros homens, pelo menos que nós tenhamos conhecimento biblicamente falando, eu não sei, de repente o Senhor já fez isso com outros homens, outras mulheres, nós não sabemos, não é? Mas escritos na palavra, nós temos Enoque, e depois mais à frente nós vamos ter outro personagem. Quem foi ele? O profeta Elias, que subiu num carro de fogo, não é? Mas textos como esses estão aqui para dizer para mim e para você: olha, é possível andar com Deus, é possível viver com Deus numa intensidade tal, numa comunhão tal, que no dia a dia nós possamos ver Deus, conversar com Deus e chegar muito perto de Deus, e quem sabe chegar até mais perto da casa de Deus do que da nossa, porque o desejo de Deus sempre foi o de ter comunhão com seus filhos. Não, às vezes nós ficamos, você fica, eu não sei se você passa por essa experiência, mas às vezes nós ficamos com tanta vontade de falar com Deus, de ver Deus, de conhecer a Deus, mas o coração de Deus arde da mesma maneira, gente. Ele é um buscador. Não foi o que nós cantamos aqui? Como é que é o nome? Impressionante, não é? Que mais? Infinito e ousado amor de Deus. O que ele fez? Como é que ele demonstra a ousadia desse amor? Ele deixa até as 99 e vem fazer o quê? Vem buscar a mim e a você. Então o desejo de Deus sempre foi nos ter perto dele, e ele continua te buscando, meu irmão, minha irmã. Ele continua nos buscando. Então, de antemão, eu quero dizer para você: se porventura no seu coração já passou aí alguma mentira do diabo, dizendo que não, Deus não se importa, não, Deus está longe, Deus está mais preocupado lá com outros irmãos que são mais fiéis, que servem mais do que comigo, do que com a minha história, isso não é verdade. Isso não é verdade, não é de Deus, porque Deus nos ama incondicionalmente. Amém, queridos? Você tem um homem como o profeta Elias, que foi um dos maiores profetas na sua época, que exerceu um ministério poderosíssimo, de muita influência, influenciou toda a nação dele na sua época. Então foi um homem muito forte na palavra, na ministração da entrega da vontade de Deus, da palavra de Deus. Foi um homem que trouxe a presença de Deus durante os seus dias. E esse homem, ele é
levado por Deus aos céus em vida numa carruagem de fogo. Mas aí você tem o Enoque, lá no início, como eu disse, que a gente não sabe se ele foi um pregador, se ele foi um cantor, o que ele foi, um evangelista, a gente nem sabe. Então veja como Deus é maravilhoso. Ah não, o Senhor está mais preocupado com quem serve muito, com quem faz muito. O Senhor está preocupado comigo e com você, enquanto filhos e filhas dEle. Amém, queridos? Porque Ele colocou em cada um de nós a imagem e a semelhança dEle. Amém? Em outras palavras, você é um retrato de Deus. Imagem e semelhança, retrato. Quer reduzir numa palavra só? Simplificar? Retrato. Você é um retrato de Deus. De outra forma, como é que as pessoas vão ver Deus? Não é verdade? E falando sobre santidade. Santidade como estilo de vida. Tem como colocar o primeiro lá? Primeira pergunta, eu não sei se está. Não, antes, bem antes. Eu quero fazer uma pergunta para você pensar. Primeiro, você pensa aí. Em sua opinião, o que é santidade? De tudo que você já viu, já ouviu, já leu sobre santidade, o que é santidade? Pensa aí um pouquinho. Vai pensando. O que é santidade? O que é ser santo? Gente, isso é muito sério. Isso é muito importante. E a igreja do Senhor precisa compreender isso. O que é ser santo? O que é santidade? Pensou? Lembrou alguma coisa aí? Agora eu vou fazer outra pergunta para você. Você sabe, e eu sei, que nós estamos vivendo dias muito difíceis. Nós estamos vivendo dias de muita provação, de muita tentação, de muita batalha. Não é verdade? E eu pergunto para você o seguinte: é possível ao ser humano comum desenvolver hoje um estilo de vida santo? Veja que quando a gente diz estilo de vida, nós não estamos falando de somente alguns atos. Nós estamos falando de uma vida, não é? Cotidiana, dia a dia. Você crê que é possível hoje, no mundo como nós estamos vivendo, com tantos desafios, com tantas tentações, com tantas provações, com tantas opções de pecado, é possível ao ser humano hoje viver uma vida santa? Quantos acreditam que sim? Quantos acham que, olha, se você acha que estou meio assim, balança, estou balançando aí, será que é possível? Você acredita que é possível? Amém? Tem gente que está em dúvida, não tem problema. É bom um pouquinho de a gente pensar um pouco. Mas, bom, Gênesis capítulo 17, verso 1. Deixa eu ver se eu tenho esse texto aqui. Você consegue, Mariana, colocar? Gênesis não, é antes. Se eu não me engano, é o quarto slide. Gênesis capítulo 17, verso 1. Se você tem sua Bíblia também, ali, está lá o texto. Gênesis 17, 1. Olha esse texto. Eu quero olhar para você, conversar sobre santidade. Quero conversar contigo, mas eu quero olhar ao longo da Bíblia alguns exemplos e fala sobre santidade. Muito bem, olha lá. O Abraão. Eu quero fazer um desafio para você. Vamos ler junto esse texto? Vamos lá? Vamos começar? Sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Agora, vamos ler isso bem forte? Anda na minha presença e mais uma vez, anda em presença e veja,
Deus está falando ainda com Abrão, não é nem o Abraão, o nome dele ainda não foi nem mudado. Foi aqueles primeiros encontros de Deus com Abraão. Abrão. Agora, pensa comigo, irmãos, pensa comigo. Quando eu leio um texto como esse, eu vejo o Senhor falando para Abraão que anda na minha presença e ser o quê? Anda na minha presença e ser? Não, e ser bonzinho. Anda na minha presença e erre menos. É isso? Está escrito? Ande na minha presença e não seja tão mal assim. É isso que está escrito? Anda na minha presença e você vai ser uma pessoa boa. Não, anda na minha presença e ser o quê? Anda na minha presença e ser perfeito. Gente, não é muito forte isso? Porque veja que não tem meio termo aí. Não tem meio termo. Anda na minha presença e você vai ser bom. Anda na minha presença e você vai errar menos. Tudo isso está inserido ali. Mas não é isso que Deus disse para Abraão quando o chama. Anda na minha presença e ser o quê? Perfeito. Meu Deus, isso é muito forte. Como é que a gente assimila isso? E agora aí eu olho para um texto como esse e eu pergunto, será que essa é a vontade de Deus somente para Abraão? Você acredita que seria essa a vontade de Deus para todos os seus filhos? O que você acha? Amém? Mas nós precisamos entender isso. Porque, eu te pergunto, você é perfeito? Você é perfeito? Você se acha perfeito? Quem cala consente. Então, quer dizer, quem cala diz assim, sim, eu sou perfeito, sim. Ah, você me reconheceu aqui agora, eu não sou perfeito. Então, quando a gente olha, quando nós olhamos para nós mesmos, não dá uma tristeza? Ah, Jesus, eu queria ser tão melhor, não é? E não tem como a gente não olhar para o Paulo lá na frente, quando ele diz, o bem que eu quero, esse eu não, mas o mal que eu não quero, quando eu vejo, eu até já, como Jesus eu vou ser perfeito? Irmãos, isso é muito sério, sabe por quê? Porque às vezes a gente fica vivendo uma vida espiritual, em luta, mas a gente às vezes vive uma vida sem entender qual é o propósito de Deus em relação à santidade para nós, e às vezes nós trazemos para nós uma cobrança absurda, que nós não damos conta de arcar com ela. Mas nós precisamos entender qual é a obra de Deus em relação à santidade, qual é a vontade de Deus em relação à santidade nas nossas vidas. É claro que quando Deus diz para Abraão, Abraão, anda na minha presença, porque é a minha presença que vai fazer você perfeito. Está entendendo? Anda na minha presença. Tem uma condicional aí. Deus não disse para Abraão, Abraão, seja perfeito. Mas ele disse primeiro, anda na minha presença, anda comigo. Lembra do Enoque? O que Enoque fazia com Deus? Andava. Ele andava com Deus. Anda na minha presença e ser perfeito. Que coisa linda, né? Vamos em frente. Tem mais. Deuteronômio capítulo 18, verso 13. Ah, Jesus lá. Olha Jesus. Olha, perdão. Jesus não, Moisés. Moisés agora, né? Vamos ler juntos? Vamos lá? Perfeito serás para com o Senhor. Perfeito serás para com quem? Ué, vocês observam que Deus tem um padrão? O padrão de Deus não é talvez, nem mais ou menos, nem pode ser, nem tá bom assim. O padrão de Deus qual é? Lá em cima, né? Perfeito serás. Meu Deus, mas está ficando difícil esse negócio. Como é que eu vou ser perfeito? Vamos em frente. Vamos lá. Tem mais um texto agora. Jesus, lá no Novo Testamento. Olha, Jesus, no Sermão do Monte, capítulo 5.
Vamos ler juntos? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai. Sermão do Monte, Jesus está ensinando para os discípulos, para o seu povo ali. Portanto, sede vós, o quê? Bonzinhos, perfeitos como é perfeito o vosso Pai. Veja que Jesus agora colocou até o padrão. Qual é o padrão? O Pai. Não que o padrão não existisse lá, sim, anda na minha presença, o padrão estava lá também, mas aqui fica mais claro ainda: perfeitos serás, né? Como perfeito é o vosso Pai. Então veja, qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Irmãos, isso é muito sério. Por que é muito sério? Porque quantas mentiras você e eu recebemos muitas vezes na nossa mente, e muitas mentiras do diabo dizendo: você nunca vai ser alguém bom, você nunca vai ser bom na sua profissão, naquilo que você faz, naquilo que você pensa em ser na vida, você nunca vai alcançar. Você vai ser até bom, mas nunca vai ser perfeito. Quantas mentiras às vezes a gente ouve de amigos, às vezes de parentes, e de inimigos principalmente, de pessoas que querem o nosso mal. Mas qual é a vontade de Deus para a sua vida e para a minha vida? Qual é a vontade de Deus? Que nós sejamos perfeitos. Ele é o nosso padrão. Aí vem a pergunta mais uma vez, aquela interrogação grande lá. Aí, é possível desenvolver esse tipo de santidade como um estilo de vida? Veja, não estou falando de atos. Hoje eu vou errar menos, amanhã eu vou errar menos, esse ano novo agora eu vou pecar menos que o ano de 2018. Não, ele está falando de algo cotidiano, dia a dia. Dia a dia. É possível desenvolver esse tipo de santidade como um estilo de vida? Quais são as barreiras para que isso aconteça? Presta atenção. O próximo slide. Existem algumas barreiras que nós precisamos entender. Primeiro, irmãos, nós recebemos uma cultura religiosa que ela tem, às vezes, ela tem um peso histórico, uma herança muito grande, muito mais forte em nós do que nós às vezes conseguimos imaginar. Presta atenção. É comum, devido a essa cultura religiosa brasileira, muitos, ao ouvirem a palavra santo, pensam em quê? Quando você ouve a palavra santo, fulano é santo, fulana é santa, o que vem à sua mente? Em alguém o quê? Que normalmente, ou que geralmente, alguém que foi canonizado, não é? Reconhecido, recebeu esse título, Santo Inácio de Loyola, Santo Agostinho, não é? Canonizado pela igreja, retratados por meio de imagens ou retratos que os eternizam como santos. Então, como é que você reagiria ou reage se eu chegar para você e falar, por exemplo, Santa Renata? Santa Renata, você já orou? Você já pediu a intercessão da Santa Renata? Alguém aqui já pediu a intercessão da Santa Renata? Já? Mas por que não? Ela é alguém que anda com Deus. Ela conhece Jesus. O sangue de Jesus já passou ali, o Espírito Santo habita ali. Então ela é assim com Deus. Ela pode orar por você e dizer: Deus, ouve o pedido desse teu servo, dessa tua serva. Está entendendo? Porque muito mais, nós fomos ensinados a pensar naqueles santos, que já conseguiram um status de santo, reconhecidos humanamente falando, por uma autoridade eclesiástica, e que hoje tem até imagens, né? Tem lá, quem já foi em Ouro Preto, já viu lá os 12 apóstolos lá, né? As estátuas deles, muito bem feito, um negócio muito bonito, histórico, maravilhoso. Então, santos. Mas, irmãos, presta bem atenção, vamos lá. O que é santidade na Bíblia?
o que é santidade na Bíblia. É isso que nós precisamos entender. Veja bem, nós precisamos perguntar o que é que torna alguém santo? O que é que pode tornar uma pessoa santa? Muitas vezes homens e mulheres estão sendo reconhecidos como santos porque fizeram obras. E eles são reconhecidos como santos por causa das obras que fizeram. Por que ninguém pede a intercessão do santo Elias? Eu nunca vi ninguém pedir a intercessão do santo Elias, nem imagem do santo Elias. E ele subiu, nem morto foi, nem morreu. Não é? Santo Enoque, a pessoa foi direto para a casa do pai. Não é? Mas a nossa cultura, ela faz o quê? E olha como isso é sério. Ela começa a medir santidade, porque nós infelizmente temos essa característica. Você já pediu para o fulano orar por você? Não, mas o fulano, ele é diácono, ele é presbítero, ele é pastor, ele é missionário, ele é obreiro, ele é apóstolo, ele é... Não é? Então vou pedir para ele orar por mim. Ele é o quê? Não, é só um irmão da igreja lá. Não, então não vou pedir. Vou pedir para um apóstolo, para o pastor. Não tem nada errado aí em pedir para o apóstolo, para o pastor. A questão é a intenção. Como a gente faz? É como se a oração do pastor ou do apóstolo ou a oração do irmãozinho tivesse um nível, um peso diferente. Irmãos, quem é que ouve a oração? Quem é que ouve? A oração é feita a quem, primeiramente? A ele, não é? Então a oração precisa primeiro o quê? Chegar lá em cima. É feita a Deus. Quem é que responde e abençoa com a bênção? Não é ele? Então é quem ora? Não. E Jesus tão sabiamente fala o que lá em Mateus 18, 20? Onde estiverem quantos? 2 ou? Mas ele fala, não, a gente pensa só 3 para mais, né? Mas ele começa falando de 2 ou 3, quer dizer, quanto mais melhor. Mas se tiver 2 reunidos em nome dele, o que é que ele diz que ele faz? Ele está no meio. Irmãos, às vezes o nosso conceito de santidade nos impede de entender que Deus atua no meio de 2 ou 3 pessoas. E às vezes nós deixamos de orar, nós deixamos de interceder, e nós deixamos de crer. E nós não fazemos, e perdemos a bênção de Deus. E Jesus está dizendo, tem 2 aí, orem vocês 2. Por isso o casamento, né? Olha que coisa linda, porque no casamento os 2 são um, não é? Mas ao mesmo tempo eles são o quê? Eles são 2. 2 que são um. Melhor ainda, né? Estão mais unidos ainda. Então o casal pode orar. O casal deve orar. Já tem 2 ali. Se tiver um filho, melhor ainda. 3. Se tiver 2 filhos, melhor ainda. 4. Se tiver 5 filhos, melhor ainda. 7. Tem gente que quer ter só poucos filhos, né? Eu queria ter mais, mas minha esposa, quando nós casamos, ela queria ter 6. Mas quando nasceu o segundo, deu tanto trabalho, ela falou, vamos parar por aqui. Eu disse, tudo bem. Mas onde estão 2 ou 3? Veja que ele não fala do cargo, ele não fala do título, da função, do trabalho, ele fala o quê? Onde estiverem 2 pessoas. Amém? Você está entendendo, queridos? O que é santidade na palavra, nas escrituras? Nós precisamos entender o que é santidade nas escrituras e não no conceito humano de santidade. Primeiro, santidade nas escrituras, olha qual é o sentido de ser santo. Não vou nem entrar e pegar a palavra original, é grego, é hebraico, não, vamos pegar o nosso português mesmo. Vamos pegar o significado de uma vez. Ser santo é ser o quê? Separado.
O que é ser santo? É ser separado. Bom, muito bem, ser santo, ser separado, estou sendo separado. Ah, mas não é só ser separado, é separado o quê? O próximo, isso. Separado do quê? E separação para quê? Olha lá. Separado do pecado para Deus. Veja que não é não é só o fato de eu estou sendo separado. Muito bem, agora eu fico aqui separado, estou no lugar dos separados. Não é separado só. É separado separado do pecado para Deus, para viver com Deus, para andar com Deus. E por que a gente precisa ser separado do pecado? O próximo slide. Por que nós precisamos ser separados do pecado? Não é? Primeira pergunta é: o que é pecado? O que é pecado? Pecado às vezes é tanta coisa, né? Isso é pecado, meu filho, não faz isso que é pecado, não faz isso que é pecado, mas o que é pecado de fato? Pecado às vezes ficou como uma palavra para simplificar ou para explicar tudo que parece que não é bom. Mas o que é pecado de fato? O que é pecado? Pecado é uma transgressão voluntária, ou seja, envolve a minha vontade, envolve a minha decisão, envolve o meu posicionamento. Eu decido, eu tomo uma atitude, eu estou indo em direção àquilo, eu quero aquilo, de alguma forma eu estou me rendendo àquilo lá, por mais que seja algo forte, mais forte que eu, mas eu estou dizendo sim, eu quero, sim, eu vou. É uma transgressão voluntária. Do que? Da lei. Da lei? Você está falando da lei de Moisés? Da lei de Deus. Nós precisamos entender que a lei de Moisés, na lei de Moisés nós conhecemos a vontade de Deus. O que a lei de Moisés expressa é o caráter de Deus, gente. Se a gente começa a ler, não vamos fazer isso, não tem tempo, ler os 10 mandamentos, a gente vai ver o quê? Os 3 primeiros mandamentos são só voltados para quê? Diretamente para Deus, diretamente para Ele. Não farás nenhuma imagem, nada. E ele explica muito bem, nem do que está no céu, do que está na terra, não, de nada. Por quê? Porque Deus não foi visto por homem algum, então não tem como tirar uma foto, ninguém tirou um retrato de Deus para fazer algo assim. Deus é assim, não tem como. Então, a lei de Moisés, ela mostra o caráter de Deus. Porém, presta atenção, será que até Moisés não havia lei? Então foi só a partir da lei de Moisés que o homem começou a entender a lei de Deus? Claro que não, senão como é que Caim foi condenado pelo seu pecado? A lei do Senhor que está escrita em nossos corações. Sabe por quê? Porque você foi criado à imagem de Deus. O filho sabe quando está indicando ou instigando a mãe ou o pai. Sabe ou não sabe? Sabe. O filho sabe quando pisou na bola. Ele sabe. Quem tem cachorro, animal de estimação aqui? Quando você dá uma fala bem, não gostei, como é que ele reage? Ele vem para você, ou ele faz aquela cara, ou faz aquela, não é assim? Tipo, não é? Quando ele vai lá e fura o saco de lixo que não era para fazer, né? Você deixou aquele saco de lixo ali e tal para jogar no dia seguinte porque esqueceu. De repente você volta lá e aí o que acontece? Ele vai lá e faz o quê? Você chega lá e vê aquele quintal maravilhoso todo de, meu Deus. Aí você dá aquela ralhada com ele. O que é que ele faz? Ele vem pular de alegria em você? Ou ele dá... Eu sei do que eu estou falando. Não é? Ué. Gente, se um cachorro sabe quando ele errou, presta atenção nisso.
Se um cachorro sabe quando ele errou, quanto mais eu e você que somos criados à imagem e semelhança de Deus. Há uma lei de Deus escrita no seu coração e no meu coração, irmãos. E é por isso que nós somos indesculpáveis. Porque Deus nos criou para Ele. Deus nos criou para Ele. Mas então por que às vezes parece que a gente tem tanta dificuldade de andar com Deus e de ver Deus e de permanecer em Deus? Porque às vezes nós fazemos as nossas escolhas voluntariamente. Eu quero isso, eu quero aquilo, eu vou para lá, eu vou para cá, vou fazer isso aqui, vou fazer aquilo ali, eu vou correr para cá, eu vou correr para lá. E quase sempre, a maioria dessas escolhas não estão nos levando para mais perto de Deus. Esse é o problema. Quantas das minhas e das suas escolhas têm nos levado para perto de Deus? Às vezes nós sentimos Deus tão longe. Como é que eu posso ser santo? Como é que eu vou conseguir ser santo? Deus é tão santo, como é que eu vou chegar até Ele? O pecado é que nos impede. É o pecado. Mas o pecado não é uma coisa assim, isso aqui é o pecado, então eu vou fugir do pecado, eu não quero o pecado mais. Não. Pecado é uma escolha voluntária. A serpente foi lá e amarrou a Eva e depois ficou apertando o pescoço dela, torturando ela para dizer assim: agora você vai comer, agora você vai comer. É isso? Come, senão eu vou apertar mais o seu pescoço. Foi assim? Come, se você não comer, eu vou matar o Adão. Aí a Eva falou: então vou ter que comer. Foi assim? Ou diz o texto que Eva olhou para o fruto, não é? Olhou para o fruto, ficou namorando ele lá. Olha, viu que era bom, era bonito, era agradável aos olhos, não é? Não, parece que já começou a entrar água na boca dela. Lê o texto lá para você ver. Agradável aos olhos e bom para se comer. Toma, Eva. Desculpem meu teatro aqui, mas irmãos, às vezes nós estamos agindo como a Eva. O diabo está nos dando os seus frutos, os seus frutinhos, e nós estamos sendo engambelados, enganados, distraídos com os frutinhos do diabo, e nós não conseguimos chegar ao padrão de perfeição, de santidade de Deus, e botamos a culpa no quê? O padrão de Deus é muito alto. Mas Ele diz: anda na minha presença, anda na minha presença. Por quê? Porque você acha que sou eu e você que vamos conseguir resistir à tentação? Você acha que somos eu e você que vamos resistir à mulher tentadora ou o homem tentador? Se não for a presença do Espírito de Deus em nós para dizer: não, eu posso ter isso aqui se eu quiser, mas eu prefiro andar com Deus. Eu prefiro andar com Deus. Não, mas você está com um problema financeiro. Olha aí, apareceu esse dinheiro aí na sua conta, apareceu esse envelope aí na sua gaveta. Aí pega esse dinheiro, vai ser o suficiente para resolver os problemas financeiros que você está vivendo hoje. Vai lá, pega, mas não é seu. Mas vai resolver tudo. E aí fica aquela escolha, não é? Eu voltava de férias. Nós voltávamos de férias de Minas para o Paraná, há alguns anos atrás. Quando chegando em Maringá, de Formiga até Foz do Iguaçu, são 1.300 quilômetros. Chegando em Maringá, mais ou menos aí uns 1.000 quilômetros de viagem. Não, 900 quilômetros de viagem mais ou menos. Aí, de repente, o meu motor começa... Aí vaza a água toda. Digo: meu Deus. Eu numa subida, eu, a esposa e os filhos pequenos. Aí eu saio para fora, a água foi toda embora. Eu digo: meu Deus, o que aconteceu aqui? Saí correndo atrás de uma garrafa, peguei uma garrafa dessas PET, saí correndo atrás de água.
E aí entrei numa fazenda, tinha uns cachorros soltos lá, Jesus amado, só Jesus na causa. Aí a mulher já gritou com os cachorros, vem cá e tal. Aí eu pedi água, botei água no motor, ali, fechei de novo. Mas foi só, graças a Deus que deu para chegar em casa. Mas quando eu chego lá, o motor tinha rachado. Rachou o motor. Tinha que fazer o motor. Caramba. Chegando de férias, você gastou tudo que não tinha, né? O pouquinho que tinha juntado, gastou. Chega de férias agora, o motor do carro fundido. E a gente missionário na época, e sabe que missionário está sempre com a carteira cheia de espaço, esperando, né? Esperando a próxima bênção. E aí encostamos o carro lá e ficou aquele carro encostado até quando o Senhor pudesse nos dizer, olha, manda consertar. Porque tinha as prioridades. E um dia eu estava mexendo na minha gaveta, na secretaria onde eu trabalhava, que era a secretaria de missões da igreja, trabalhava no seminário. E quando eu mexo naquela secretaria, eu acho um envelope. E naquele envelope tinha, se eu não me engano, acho que uns $1.500. O que vocês acham que eu pensei? O que vocês acham que eu pensei? $1.500 hoje dá quanto? 3,80 dá o quê? Não, dá mais. $1.000, 3.800 mais, vai dar uns 5 mil, quase 6 mil. Dá para consertar um motor de um carro, não dá? Dá para consertar? Pronto. Quando eu vi aquele dinheiro na conversão do dia, eu já sabia o preço do motor. Eu falei, mas gente, Deus, o senhor é maravilhoso demais da conta, senhor. Né? Resolveu o meu problema, me abençoou. Na minha gaveta. Isso por quê? Porque a gente tinha um costume no seminário, quando a gente queria abençoar alguém, os colegas, a gente queria abençoar alguém, mas não queria que ele soubesse, a gente colocava no envelope em branco, e não colocava nome, só dizia assim, um bilhetinho, agradeça a Deus. Fechava e colocava debaixo da porta, ou na mochila, agradeça a Deus, que não pergunta quem foi, a glória é dele. E quando eu vi aquele envelope, eu falei, mas aí, espera aí, que dinheiro é esse? Não tinha o agradeça a Deus. Então eu tinha que perguntar. Mas eu quero dizer para vocês que naquele momento não teve como eu não pensar, Senhor, o Senhor respondeu a minha oração, agora eu vou poder consertar o meu carro. O dinheiro está aqui. Mas eu guardei e falei, eu vou esperar, porque alguma coisa não tá em paz aqui. E fiquei guardando aquele dinheiro. Irmãos, o que aconteceu? Para resumir, aí eu me lembrei. Uns dias depois eu me lembrei. Uma irmã tinha feito uma oferta para a igreja, e quando ela chegou para entregar a oferta, não tinha ninguém da igreja lá, e eu estava saindo de viagem. E aí eu disse, não, mas eu não quero voltar com esse dinheiro para casa, pastor. Então, guarda esse. Aí eu peguei o dinheiro e guardei, só que era algo que eu não fazia, não mexia com isso, não era eu nunca mexia com dinheiro. Aliás, dinheiro na igreja eu nunca mexi, não mexo com dinheiro, eu particularmente. Tem a tesouraria, deixo que eles façam isso. Mas eu peguei porque a irmã não tinha outra pessoa para entregar, e guardei na gaveta. Só que saí de férias, quando voltei nem lembrei daquilo. Aí dias depois então eu me lembrei, já sei que dinheiro é esse, ele não me pertence, ainda não é a minha oferta para consertar o motor. Obrigado, Jesus, porque o Senhor me fez lembrar. Peguei o dinheiro, fui lá na tesouraria e está aqui, queridos, antes de sair de férias, esse dinheiro apareceu na minha gaveta, a irmã fulano tal entregou, e expliquei tudo direitinho, e voltei para casa, feliz com meu motor fundido. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, queridos, por mais difícil que às vezes seja a nossa situação, nós temos escolha. Você está entendendo? A escolha de confiar em Deus, ou de fazer o que nós achamos que pode ser a solução dos nossos problemas. Não, eu vou fazer isso aqui porque isso é a solução. E o que nós não entendemos é que às vezes na vontade de Deus, porque Ele quer aperfeiçoar o nosso caráter,
Ele nos dá experiências para que nós sejamos o quê? Provados. Provados. Para ver. Agora, o que é maravilhoso, você sabe o que é tremendo da aprovação? Às vezes a gente pensa que Deus nos prova, porque Deus quer saber como é que é o nosso coração. Deus já sabe como é o nosso coração. Nós é que precisamos saber como é o nosso coração. Está entendendo? Nós é que precisamos saber que ele é enganoso. Não é? Então a aprovação não é para Deus. Ah, Deus está me provando. Não, querido. É para que eu e você entendamos quem nós somos. E que a carne continua sendo fraca. E que nós dependemos dele. E que ainda hoje eu e você podemos fazer a escolha de andar com Deus com motor fundido, ou andar sem Deus de carro novo, ou de motor consertado, mas sabe lá o que pode vir pela frente aí. Porque hoje a gente abre uma brechinha aqui, amanhã a gente vê aquela outra situação, vê o quê? Uma brechinha um pouquinho maior, tudo bem, vou pular para essa. Aí amanhã vê essa brecha maior, e amanhã essa brecha, outra brecha. E o que vai acontecer lá no final das contas? A gente está tão na brecha errada, que a gente não consegue mais sair dela. Não consegue. E aí já não ouve mais Deus, já não sabe quem é Deus, parece que Deus já não ouve mais nossas orações, mas somos nós que saímos da presença dele. Está entendendo? Irmãos, eu estou compartilhando essa palavra com vocês, porque nós estamos vivendo um tempo de desafio de santidade. O povo de Deus, a marca do povo de Deus é a santidade. Você pode fazer boas obras, pode fazer a boa obra que você quiser, tem muita gente que faz boa obra. Você não precisa ser crente ou um servo de Jesus para fazer boa obra, precisa? Não. Mas é a santidade que te diz o quanto você anda com Deus ou não, o quanto você é parecido com Deus ou não. Está entendendo? E o problema é que às vezes a gente olha para essa... Você é santo? Não, pastor, eu não sou santo não. Por quê? Você não é santo, você é santificado. Você não é santo por você mesmo. Não são as suas ações que fazem você santo. É a obra de Cristo em você e em mim que nos santifica. De outra forma nós não conseguimos nem orar. Hebreus 12, 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém, o quê? Verá o Senhor. Seguir a paz com todos e a santificação, senão ninguém vai ver. É Ele quem nos santifica, é Ele quem nos aperfeiçoa, e por isso é a Ele toda a honra e toda a glória. Amém, queridos? Eu vou fechando, tá? Eu estou só na introdução, mas eu vou fechar por aqui. Outro dia eu volto para terminar, se Ele deixar. Então o que é pecado? Pecado é essa transgressão voluntária. Por maior que seja o pecado, irmão, por maior que seja a tentação, Deus nos dá o escape. Não é o que a palavra diz? Lá em 1 Coríntios capítulo 10, 14, versículo 14, não é isso? Juntamente com a aprovação, o que é que Deus provê para nós? O escape. O escape. O escape. Vou contar uma historinha para você aqui. Quantos jovens nós temos aqui? Jovens solteiros. Cuidem da sua santidade. Cuidem da sua santidade. Tem muita gente querendo roubar a sua santidade. Tem muita menina, tem muito menino querendo roubar a sua santidade. Eu tinha 24 anos, solteiro, missionário, servindo ao Senhor no interior do Rio de Janeiro. Uma mãe desesperada chega para mim e diz assim: Sérgio, minha filha andava com Deus, servia ao Senhor, e agora ela simplesmente abandonou o Senhor.
Você pode, por favor, ir até a minha casa, almoçar lá com a gente e conversar com ela, falar com ela, conversar, chamar ela. Gente, algum problema até aí? Não. Eu estava com outro grupo de mais uns 10 missionários como eu. Estávamos fazendo um trabalho naquela cidade. Sim, fui para a casa daquela irmã, cada um foi almoçar numa casa, justamente para poder abençoar, foram dupla. Ali, infelizmente, não, eu fui em dupla, não fui sozinho, fui com uma irmã, muito bem, que estava com a gente na equipe. Fomos naquela casa, depois do culto dominical, almoçamos, aí de repente a mãe falou para fulana, o Sérgio quer conversar um pouquinho com você. Tá bom, então eu vi que a vontade era da mãe de que a conversa acontecesse, mas se ela acedeu em conversar, vamos lá. Comecei a conversar com ela. Quando eu comecei a conversar, a irmã que estava comigo disse: Sérgio, eu preciso ir porque eu tenho outras providências para tomar. Eu disse: tudo bem então, pode ir. Sentei com a garota, com a jovem, na varanda da casa, ali na frente da rua. Sentamos ali, ela numa cadeira, eu noutra, e ficamos ali conversando. Eu comecei a conversar com ela sobre fé, sobre a igreja, andar com Jesus. De repente ela fez assim, pegou a mãozinha dela e colocou em cima da minha mãozinha. Na mesma hora eu disse: opa, não é. Aí eu disse para ela: olha, não é isso que eu vim fazer aqui. Eu vim aqui conversar sobre Jesus. Não, tudo bem, me desculpa. E continuamos a conversar. Pelo menos eu conversei. De repente vem a mãozinha dela de novo, em cima da minha mãozinha. Naquela hora eu disse: sabe de uma coisa? Essa conversa não vai chegar a bom termo. Aí eu só tinha uma opção: ou deixar que a mãozinha dela ficasse ali, ou lembra do José? Lembra do Zezé? O que eu fiz? Eu nem dei tchau, não pensei duas vezes. Fui embora, já estava na varanda mesmo. Corri para onde eu estava hospedado. Cheguei lá onde eu estava hospedado com os outros irmãos e disse: chamei um irmão para o canto: vem aqui por favor, senta aqui, fica aqui. E o que aconteceu, Sérgio? Você está amarelo, você está branco, você está azul? Eu falei: não se preocupe, só fica calado, escuta. Ele ficou em pé ali, e eu sentado com a mão na cabeça e disse: olha, aconteceu isso, eu estou muito mal, estou me sentindo muito mal, eu não estou bem. Graças a Deus, aquele sábio irmão disse assim: Sérgio, por que você não está bem? Por que você não está bem? Você não fez nada errado, você fez exatamente o que deveria ser feito, você fez corretamente. Então levanta daí. Nós tínhamos um culto à noite para trabalhar, isso foi num domingo, nós temos um culto daqui a pouco. Levanta daí, em nome de Jesus, dá uma repreendida nessa acusação do diabo sobre a sua vida. Graças a Deus você não cedeu à tentação, à provação, venceu a provação. Então vamos em frente, meu filho, vamos trabalhar, porque Deus é mais. Ela orou comigo, ele orou comigo, e depois foi um aprendizado para a minha vida. Então estou dizendo isso para você, jovem, e não só para você, jovem, para você que o diabo quer derrubar quem está de pé. Está entendendo? Ele quer macular a santidade de quem é filho e filha de Deus, e ele vai usar as artimanhas dele para derrubar os servos e servas de Deus. Mas eu e você temos uma escolha a fazer. Você quer andar com Deus? Eu quero andar com Deus. Então é não, Satanás. Não. Tchau para você. Nós cantávamos um cântico na escola dominical quando éramos pequenininhos. Vocês sabem que eu sou de Formiga. A gente era da igreja presbiteriana, na escola dominical lá, e nós cantávamos um cântico assim: se Satanás me tentar, respondo não. Se Satanás me tentar, respondo não. Se Satanás me tentar, respondo não. Pois sou do Rei Jesus soldado. Se Cristo me convida, respondo sim. Se Cristo me convida, respondo sim. Se Cristo me convida, respondo sim.
pois sou do Rei Jesus soldado. Um cânticozinho, né? Desculpe, simples, simplório, mas uma verdade que eu nunca esqueci. Mas o que é que a palavra de Deus diz? Guardo a tua palavra onde? Para quê? Olha que coisa linda. Vocês estão começando a ler a Bíblia todo esse ano. Palavra de Deus. Palavra de Deus. Munição, poder contra a tentação, contra a provação, contra o diabo. Amém. Alimento para a santidade. Queridos, eu vou parar por aqui. Eu quero só instigar você a continuar lendo a palavra, buscar a presença de Deus e compreender, meu irmão, minha irmã, que Deus tem propósitos preciosos para a sua vida e para a minha vida. Você é um retrato de Deus. Não aceite menos. O sangue de Jesus já te lavou de todo pecado. O Espírito Santo habita em você. Você é templo do Espírito. Então você é um retrato de Deus. Amém? Então quando você entrar num ambiente, seja na sua escola, seja no seu trabalho, seja na sua casa, seja no pior lugar onde você tiver que entrar, sabe quem está entrando ali? Primeiramente, sabe quem está entrando? Sabe quem está entrando? A presença de Deus, porque você é um soldado de Cristo. Você é um soldado de Cristo. Amém? Não deixe a mentira do diabo entrar no seu coração e dizer: não, você não é santo, não, você não é santa, não. Não vem com essa de santinha agora, não, de santinho. Satanás, eu não sou santo pelo que eu faço, nem pelo que eu deixo de fazer. Eu sou santo porque Ele já fez tudo. Toda a dívida que era contra mim, todo o peso de acusação que era contra mim, quem nos condenará? Não é isso que diz a palavra? Quem nos separará do amor de Deus? Não é Cristo quem nos justifica? É. Então nós precisamos nos apropriar dessas verdades e caminhar rumo à santidade, e largar, abrir mão de tudo aquilo que corrompe a nossa santidade, a nossa comunhão, nossa intimidade com Deus. Nós precisamos nos perguntar a cada dia: isso aqui vai me ajudar a ser mais santo? Sim ou não? Não, não fede nem cheira. Então se não fede nem cheira, eu não quero nem saber. Eu só quero o que cheira. Está entendendo? Não, isso aqui não faz mal. Não faz bem, mas também não faz mal. Então não serve. Não serve um servo e serva de Deus. Não serve. Nós não podemos diminuir um padrão. Um padrão não é um padrão que foi estabelecido por Deus, é um padrão que Ele nos leva até a esse padrão. Nós só conseguimos ser santos e viver de maneira santa porque é Ele quem habita em nós. É Ele. Então, irmãos, você é escolhido pelo Senhor, é escolhida do Senhor para ser perfeito, como perfeito é o seu Pai que está no céu. O seu padrão é o seu Pai que está no céu. Então você tem que andar sempre olhando para cima. O seu padrão está lá. O seu padrão não é nenhum ídolo do mundo, não é nenhum ídolo. Não, o seu padrão que está lá é Ele. Ele é o nosso padrão. Amém, queridos? Vamos orar. Vamos orar.